tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal. Está começando mais um vídeo da série de operações automatizadas com o robô Hunter na Bolsa de Valores. Vamos lá, seja bem-vindo mais um setup para a família. Nasceu o set Platina, que é um set sem realização parcial, né? Ele vai com a mão, ele carrega a mão cheia, né, até o take profit final. Isso acontece que no longo prazo esse setup ele é mais lucrativo, porém ele precisa de um pouco mais de experiência de mercado e aceitar um período maior de perdas, porque muitas vezes os outros setups vai sair positivo e ele pode não sair positivo, né? A gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar ali os números, né, dos testes, o que aconteceu nesses testes aí, como é que o Platina se comportou nos backtests robustos de 2, 3 anos para trás, até mais. Eu acredito que os backtests são feitos na média de 5 anos. Então a gente tem aqui a lucratividade, o drawdown, né, que é o rebaixamento, que é o período de perda, a assertividade, e a gente vai fazer uma comparação com o setup ouro, que é um setup mais conservador, ele opera menos, tem um drawdown bem menor do que os outros. Então, assim, eu já falei desses 3 setups, o ouro, o prata e o bronze, no vídeo anterior, vou deixar aqui no encarte. Se você não assistiu, vale a pena assistir para entender. Lá eu deixo as explicações de quanto é necessário, de valor para rodar cada setup, falo de horário, e nele também tem um encarte onde eu mostro uma operação na prática com 2 desses 3 setups acontecendo no pregão ao vivo em conta real. Vamos lá, sem muita delonga, seja bem-vindo Platina, mais um set nos setups do Hunter. Vamos nessa, vamos mostrar o pregão ali no computador e vamos falar mais sobre esse novo setup que chegou agora e ele requer um pouco de experiência com o mercado em si, pelo menos. Não é necessário, de repente, nem ter tanta experiência com robôs, mas sim uma experiência de mercado e ter uma mentalidade de paciência e longo prazo. Entende? Então vamos falar sobre ele diretamente com as palavras do criador, né? O nosso camarada Joel Farinácio, um abraço, gente fina demais, é um atendimento surreal, ele é um camarada fora da curva, por isso que o robô é tão bom como é e vem entregando esse resultado aí. Sem muita delonga, vamos para o computador, pregão, e seja bem-vindo ao novo set Platina. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui o pregão de hoje, bem rapidinho, porque eu quero falar sobre o setup Platina, recém-chegado na família Golden Bot Hunter. Oficialmente não teve nenhuma entrada hoje, teve umas 3 ou 4 pessoas lá que o robô fez uma operação, mas oficialmente não teve operação. Não por causa nem da minha conta, mas sim pela própria conta oficial do robô e do criador lá, que deu uma atenção a gente hoje e falou que realmente não teve uma entrada oficial do Hunter. Então eu vou passar o pregão aqui bem rápido para a gente voltar ao assunto do novo set Platina. Inclusive eu já falei sobre isso, de algumas contas entrarem, outras não, no vídeo sobre replicação de resultados. Vou deixar aqui no encarte também. E ali nesse pregão, quando chega na linha amarela, significa que o Hunter não faz mais nenhuma operação. Tá ali, ó. Os 2 setups estavam operantes hoje, chegou na linha amarela e nenhum dos 2 fizeram operações. E então o resultado é esse aí, 0 a 0. Agora vamos voltar ao assunto principal, que é o set Platina, o novo set. Isso aqui foi uma declaração do próprio criador lá dos sets, né, da pessoa responsável pelo robô, que é o Joel Farinácio, dono da Golden Bot, ele se pronunciando, né? Novo set Platina. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Passei esse final de semana, vou ler bem rapidinho aqui que eu quero chegar nos comparativos dos números.
onde a gente vai poder ter uma noção por que que esse set aqui é para pessoas mais experientes. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Passei esse fim de semana de tarde fazendo aquilo que mais gosto de fazer e o que me tira o estresse do dia a dia, que é trabalhar com otimização. E ele realmente é fera, sem palavras. O trabalho dele é de excelência. Verificação de dados quantitativos, etc. Tudo isso para terminar os ajustes do novo set do Hunter, o Platina. Para quem é esse set? Esse set será para o pessoal que sempre me pediu para lançar uma versão do Hunter sem saída parcial e reentrada. Ou seja, uma operação de take ou stop. Ou ela vai para o lucro ou ela vai para o loss. Não tem reentrada, não tem o looping, né? Não tem o looping, que é a gradiente linear, é sem a gradiente linear. Ou seja, somente loss e gain. E vou confessar para vocês, o resultado foi surpreendente, contudo, não é um set para todos. Vou explicar comparando com o set ouro, que esse set ouro é um setup menos agressivo, mais conservador, né? Tá aí o vídeo no encarte dos sets, para quem não assistiu, vale a pena assistir. Vamos lá. Aqui, ó, isso aqui, ó, são resultados do teste robusto. Ó, tudo isso aqui é resultado do teste robusto, né? O set ouro a longo prazo fez 22 mil líquido. Significa que entre prejuízos e ganhos, ele fechou ao longo prazo com 22 mil reais positivo. E o set platina com 35.800. Ou seja, aqui tem 13 mil reais a mais de lucro, né? Mais da metade, né? Então, assim, fez 1,5 a mais. No caso é 0,5, né, a mais do que o set ouro. Com um drawdown pouquíssimo menor. Ó, o fator lucro aumentou bastante aqui, ó, de 2,12 para 2,60. Isso aqui é um bom aumento. A recuperação ficou não muito diferente. O drawdown aumentou pouco, ó, tá vendo? Então é um prejuízo. Isso aqui, drawdown, são as temporadas de perdas. Ele chega aqui com 2 contratos nas temporadas de perda a perder 590. O set platina perdeu nas temporadas de perda 890, ou seja, com 300 reais a mais num drawdown aqui, você consegue uma lucratividade muito maior. Só que esse setup do platina aqui, ele tem uma assertividade menor. Então, isso para quem não está acostumado a ficar uma semana, 2, 3 semanas no loss direto, para poder pegar uma semana boa e esses 40% aqui cobrir 40% da média de erro, né? Esses 40% ser coberto por esses 60% é média de acertos, né? Então, esse 60% ele vai cobrir o 40%, só que esse 40% ele pode levar algumas semanas acontecendo. E aí, entre prejuízos e perdas, se a pessoa não tiver um pouco de paciência, experiência, ela não vai se sentir muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar. A média de lucro, olha como aumenta demais a média de lucro. Ó. Isso aqui é tudo a gente está visando ao longo prazo. A média de lucro por operação pula de R$60 para 218, sendo que a média de perda por operação continua praticamente a mesma. Ou seja, ele quadriplicou aqui a média de lucro, mantendo a média de perda bem próximo do setup mais conservador, que é o setup do ouro. Então a média de acertos consecutivos do ouro são 5, é um setup que acerta mais, porém ele ganha menos, né, por acerto. Então, assim, esse aqui acerta menos, de acerto consecutivo aqui, 2, né? Ele acerta consecutivamente ali 2 vezes para uma média de perda de 2. E aqui a média de perda consecutiva é 1. Ao longo prazo, esse aqui acerta mais, porém por ter uma média de lucro menor, ele acaba tendo um lucro líquido bem menor no final do longo prazo, né? Então, aqui a gente vai fazer a conclusão desse novo set platina. E qual é a conclusão? Esse set é voltado somente para quem visa o longo prazo, muito provavelmente os mais velhos de casa. Não somente casa do robô, mas em sim casa de mercado. Quem já entende melhor como o mercado funciona, as temporadas de perda, que aquilo ali ao longo prazo vai ser recuperado, pode operar esse set também. Não precisa necessariamente
ter longo prazo de casa. Eu acompanho o robô desde novembro do ano passado, tenho 2 meses operando, um mês agora vai fazer, eu já fez, tá perto de fazer um mês operando publicamente, e em breve eu vou botar o Platina para funcionar, porque eu já tenho uma experiência de mercado há um tempo, sei como funciona. E acredito no projeto do Hunter, invisto nele e é um setup para se diversificar. Não significa que eu também vá só operar com o platina, eu vou operar com ouro, vou operar com prata, e assim eu vou mantendo um equilíbrio e tirando uma média de todos esses setups juntos, entende? Na medida que eu vou crescendo a margem, eu vou conseguindo adicionar um setup desse até que eu consiga botar todos os setups para estar operante e tirar uma média de resultado entre eles. Essa é uma visão de equilíbrio entre agressividade, entre moderado e entre moderado, agressivo e conservador. Então as casas vão usar ele pelo fato de já entenderem e sentirem o funcionamento do robô e não vão se importar com 1 ou 2 semanas seguidas de loss. Quem já entende do robô, acredita no projeto, não vai se importar em ficar 1 ou 2 semanas no prejuízo, não tem problema. Como eu friso sempre em todos os vídeos, inclusive falando dos setups, eu friso e falo que não é 1 semana, nem 2, nem mesmo 1 mês que vai definir o projeto, quem dirá um dia. Eu mostro aqui o dia a dia, porém não é assim que se define o projeto, né? O projeto é definido no longo prazo, se a gente vai sair, vai fechar o ano no negativo ou no positivo. E o loss é maior do que o ouro, ou seja, ele tem um drawdown maior. Nesse setup, como tirei as saídas parciais e reentrada, praticamente ficamos com a premissa de acertar menos do que em comparação ao ouro. Ou seja, teremos dias que o ouro, o prata e o bronze ficarão no lucro e o platina não. Porém, o lucro do platina, quando vier, será 2 vezes maior e ele irá até o alvo com a mão cheia. Ou seja, ele não faz parcial, ele realiza um lucro forte, um lucro grande. Esse lucro demora para aparecer, porém quando aparece ele cobre todos os prejuízos. É assim que funciona. Só irá exigir paciência de quem usar ele. Resumindo, quem está começando agora e está enfrentando dificuldade de aceitar a forma com que os 3 setups operam, o ouro, o platina e o plata, o ouro, o prata e o bronze, perdão, ainda mais o ouro, continue no ouro. Platina, como eu disse, é para quem visa o longo prazo. Essas foram as palavras do criador, do Joel Farinácio, e esse aqui é o que a gente pode dizer e mostrar por enquanto do Platina, até que a gente coloque ele em prática, à prova no canal, operando, e isso será mais para frente, enquanto a gente está fazendo um crescimento e alargamento de margem. O prata ainda não ativamos, então tem um prata para ativar antes dele ainda. E eu quero mostrar, possivelmente mais para frente, os 4 setups rodando ao mesmo tempo. Show de bola, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter agregado conhecimento e até a próxima.